Bom dia a todos. Uma grata surpresa recebê-los aqui, uma imensa responsabilidade diante de uma plateia tão seleta. Experiência japonesa, experiência mineira, experiência paulista, baluartes da polícia comunitária, da polícia técnica comunitária também, no Brasil. Não há de se falar em polícia comunitária no Brasil sem a gente olhar um pouco para a história e lembrar da experiência mineira, século XVIII, a experiência paulista, no século XIX, no século XX. A experiência japonesa é fantástica, né? O Japão é um exemplo. Então, nós assumimos esse compromisso com uma grande responsabilidade de tentar conduzir e falar rapidamente sobre esse tema tão falado e, às vezes, pouco praticado por todos nós. Em especial, fazer um gancho, em nome do senhor Coronel André Avelino, representando o comandante-geral, com a sua permissão, estendo meus cumprimentos a todos os policiais, militares, bombeiros, representantes de conselhos comunitários, os homens em geral presentes no evento, e a minha esposa, Jéssica Quino, está aqui, me deixando mais nervoso ainda. Eu quero estender meus cumprimentos a todas as mulheres. Falar em polícia comunitária não é algo tão simples, mas também não é algo tão difícil. Eu vou tentar fechar no tempo, que a gente tem 25 minutos. Né? Mas é algo que nos remete a muitas inquietações, a muitas reflexões, e aí a gente começa a passar um filme na nossa cabeça, e o saudosismo é sempre algo que vem à tona. Ou um saudosismo pessoal, ou um saudosismo profissional. Nos tempos de criança, quando eu era aspirante, quando eu era tenente, por aí afora. Mas quando a gente fala em polícia comunitária, a história da polícia comunitária no Brasil, senhor Boiuc, ela tem tratado sempre pelo viés policial, pelo viés do Estado. Porque as polícias militares, quer queira, quer não, historicamente foram elas que deram o pontapé inicial para trazer essa inovação em razão dos inúmeros problemas, conflitos, situações que a sociedade conviveu pós-85 e anos anteriores, mas, enfim, a Constituição Cidadã redefiniu o papel das polícias e houve essa mudança. E aí as polícias militares, o Nascedouro, há até uma, digamos assim, uma briga interessante com relação à origem, é de Minas, é de São Paulo, é do Espírito Santo a origem. Eu gosto de dizer que cada um, no seu tempo, dentro da sua comunidade, tem a sua origem interessante. Mas alguns marcos a gente não pode esquecer, que foi a experiência paulista, foi a experiência capixaba, pós-85, 86, 87, por aí. Mas a tônica não é falar hoje de polícia comunitária pelo viés policial, porque esse olhar do Estado ele é um olhar muito normal de acontecer no seio da sociedade. Nós temos que contar a história da polícia comunitária pelo viés da sociedade. E aí nós temos um desafio muito grande, porque que sociedade que nós temos aí fora? E muitas das vezes essa sociedade aí fora, multifacetada, eclética, com vários rumos, várias condutas, vários comportamentos, ela olha para uma instituição única e ela cobra a melhoria da segurança pública, que ela é um clamor social gigantesco. Eu acredito que, axiologicamente falando, fora a questão da integridade física, a vida, a segurança pública hoje é um clamor nacional e, quiçá, mundial. Ninguém faz nada sem pensar em segurança. Ninguém compra um carro, ninguém abastece um carro, compra uma moto, ninguém compra uma casa, ninguém abre um comércio, ninguém vai trabalhar sem pensar em segurança. Então, é algo que está transitando conosco e perpassando conosco. E nós sempre estamos tentando fazer o evidenciar, será que a minha conduta foi segura ou não? E como se fala de segurança coletiva? Que eu tenho que esquecer um pouco o meu individual e pensar no coletivo. Aí eu vou entrar um pouco pelo viés da comunidade, o viés da sociedade. É esse olhar que nós temos que ter. Não menosprezar os outros olhares, mas os outros olhares, eles são massivamente trabalhados, falados em todo momento nas instituições e pela própria mídia, pela própria sociedade. Assim, mas e a comunidade? De que maneira que ela pode participar? É por isso que nós temos uma polícia comunitária, a força que vem da comunidade, porque é só ali,
com a comunidade junto, que nós acreditamos que nós alcançaremos êxito pleno ou quase pleno, de acordo com o que a comunidade vai fazer de sua avaliação. É o serviço que eu vou oferecer de qualidade pelo princípio da eficácia, eficiência e efetividade, mas essa efetividade eu tenho que saber o feedback dessa sociedade. Então, eu tenho que entender essa comunidade. Eu só consigo entender essa comunidade se eu interagir com ela e se ela interagir comigo. Não dá mais para receber um caixotinho fechado, que pode ser, de repente, uma caixa de Pandora, e ter algo não. Por que eu não posso sentar à mesa e discutir algo que seja interessante? E por que só o policial pode fazer algo? Só o Estado? Só a Secretaria? Por que eu, como cidadão, não posso fazer algo em prol da segurança pública? É claro que pode. Essa oportunidade está dentro de cada um dos senhores e das senhoras. Eu trago um gancho muito interessante, porque nós temos que tentar desmistificar ou descortinar alguns conceitos, ou entender esses conceitos. Quando a gente fala em interação social, quando a gente fala em polícia comunitária, a Bíblia, ou o melhor conceito que tem, foi trazido por Trajano Vince, dentro de uma experiência americana, que fala que polícia comunitária é essa doutrina, filosofia, estratégia organizacional. Olha o que Trajano Vince trouxe, proposital ou não. Ele fala que essa doutrina ela proporciona uma parceria entre a população e a polícia. Ele coloca a população primeiro. Será que foi um erro de grafia, ou foi proposital, ou realmente para nos instigar a pensar um pouco mais nisso? Mas ele não para por aí, que muitas das vezes nós temos um sentimento, ou um conceito, um preconceito de achar que basta ter uma interação, uma relação já é polícia comunitária e não é uma associação. Eu acredito que o senhor tem um pouco essa visão também. Então, polícia comunitária, além de ter essa interação, essa parceria, ela vai buscar outros requisitos necessários para ver se a gente consegue contemplar e completar o conceito trazido por Trajano Vince e praticado por nós, praticado no próprio Japão, praticado em vários outros países referenciais, e por que não praticado pelo povo de Israel? Se olharmos a história bíblica, eu acredito que seja uma das maiores referências em polícia comunitária em termos de mundo. Não haverá a terceira diáspora judaica, né? O povo judeu diz isso, e eu acredito. Então, se baseia na premissa de que ambos vão trabalhar conjuntamente para identificar, priorizar e tentar resolver problemas contemporâneos. Não é demandar. Demandar é muito fácil. Não tentar resolver, tentar buscar, entender o que é. É por isso que nem todo conflito é resolvido por ação policial. Isso é simples, isso é básico. Para por aí, ainda não. Além dessa parceria, que é essa aproximação, essa interação, discutir problemas para buscar soluções, mas ele traz algo mais interessante, que ele tem um objetivo nessa ação. É por isso que nem toda ação que se ventila nas redes sociais, ou que se ventila nos organismos de imprensa, dizendo, uma ação de polícia comunitária, eu acredito que seja uma ação fragmentada de polícia comunitária, porque para completar eu tenho que chegar naquela última frase ali, que diante de tudo isso, isso vai trazer a melhoria da qualidade de vida e vai tentar trazer a melhoria da qualidade da segurança pública daquela comunidade. Nós falamos tanto sobre isso em vários trabalhos acadêmicos de polícia comunitária sobre essa seara, traz muito disso, mas muitas vezes os nossos exemplos acabam não sendo contemplados. E aí eu tenho um pouco, que eu vou começar a provocar vocês. Eu vou ter um 3 momentos de provocação aqui, todos, em geral. E o policiamento comunitário, que muitas das vezes é tido como sinônimo, como um conceito a mais, uma similitude, não é. O policiamento comunitário é a prática, é a praticidade de tudo isso que viu que é a polícia comunitária. É a ação. Enquanto a polícia comunitária, essa filosofia, estratégia organizacional e doutrina também, o policiamento comunitário é essa ação. E aí eu pego um exemplo, bem rapidamente, do policial militar, que isso é comum de se acontecer, mas isso pode acontecer com o bombeiro, qualquer um outro segmento, qualquer uma outra força pública, de que
ele não precisa deixar de ter as suas características, princípios de servidor público para imbuir numa ação de polícia comunitária. Ele precisa exercer o seu papel crucial, primordial, constitucional, na investidura da sua autoridade representativa do Estado, mas lembrando que a sua atitude, a sua ação, ela pode ter um outro viés, um outro desdobramento. E aí eu não vou entrar na dicotomia de policiamento, nem de modalidade de polícia, e muito menos de escolas de polícia, porque o tempo é bastante exíguo. E aí a gente tem alguns parâmetros que podemos fazer, que nós começamos a descortinar, e quais são essas ações, essas práticas que poderiam estar caracterizando? Que práticas são essas? É o simples fato de eu parar uma viatura, ver uma criança, ver uma senhora que está atravessando uma rua e eu simplesmente ajudá-la? Uma ação excelente, magnífica. É uma ação extremamente louvável, mas ela pode ser um pouquinho maior, além daquela ação habitual. É eu parar e tocar uma música, é eu parar e jogar bola com um grupo de crianças, é uma ação interessantíssima, mas ela pode ser um pouquinho maior e pode ter um feedback da comunidade, porque polícia comunitária ela não é feita por um viés só. É por isso que Nazareno Marceneiro ele diz em seu livro de que polícia comunitária não se implanta, se evolui para aquele estado, para aquela situação. E aí, diante dessas provocações, em 2016, quando eu bati a porta da UFMT, eu tive uma inquietação, mais do que inquietante, justamente de procurar entender o que era essa polícia comunitária, mas pelo viés da sociedade. Eu queria saber que sociedade que eu preciso ter aqui no Brasil para que realmente a polícia comunitária, pensada por Trojanovic, esse modelo japonês, sistema Koban, ele possa ser de fato implantado aqui, que eu possa pelo menos colher frutos, que não seja maduros, mas que colha frutos. E eu fui procurar essa sociedade, eu entendi, através de alguns autores, aqui eu não vou me delongar nessa parte, de que para se ter uma polícia comunitária efetiva e de fato, teria que ter uma sociedade com base cívica, participativa e que ela fosse gregária. E aí nós fomos fazer uma pesquisa, e nessa pesquisa eu entrevistei dentro das áreas, das bases comunitárias de segurança aqui em Cuiabá, que eram 16, entrevistei 650 pessoas, aplicando 48 perguntas para cada um, e foram entrevistas individuais, para tentar entender que sociedade era essa que estava com um projeto de polícia comunitária. E isso já tinha passado 18 anos de implantação do modelo de polícia comunitária. Chegava-se à maioridade ainda, a gente via que estava, parecia a síndrome da rainha vermelha, né? Estava andando e não saía do mesmo lugar. E eu aproveitei, né, por uma iniciativa do orientador, 12 líderes comunitários também participou dessa pesquisa. E alguns gestores, dentre eles o secretário de Segurança Pública na época. Uma das perguntas que mais me chamou a atenção, né, uma das respostas que eu tive foi essa aí, que 95,9% das pessoas entrevistadas acreditavam que polícia comunitária era basicamente essas respostas em amarelo. Pouco mais de 1% se pensava diferente realmente do que era a polícia comunitária. Eu pensei, é preciso mudar alguma coisa. E eu cheguei a uma conclusão de que dentro do estado de Mato Grosso a polícia comunitária não estava caminhando bem, a gente não tinha polícia comunitária na concepção de Trojanovic, justamente porque a sociedade ela era muito individualista, não era agregária, não era coletiva, mas também teve problemas sérios dentro das instituições, porque foi um modelo implantado. Foi um modelo imposto por uma diretriz nacional e foi colocado como um projeto político, e a gente teve que aprender a trocar o pneu do carro com o carro em movimento, Gilvano, com uma dificuldade imensa. E aí eu comecei a pensar e falei, a gente poderia pensar um pouco diferente. Então, eu tenho mais uma instigação nos senhores, que a verdadeira polícia comunitária, eu entendo que ela brota no seio da sociedade. Eu acho que isso é um dos cases de sucesso da polícia japonesa. É um dos cases de sucesso da polícia de Israel, é um dos cases de sucesso da polícia americana por ter civismo, associativismo, né? E assim outros cases, e assim outras comunidades, outras sociedades. Porque enquanto a sociedade, se ela não tiver imbuída, entender
ficaria extremamente difícil desse projeto. Seria basicamente um processo de descentralização de ação policial pela PM, ou pela Civil, ou pelo Bombeiro, ou por qualquer uma outra instituição que pudesse abraçar a filosofia e doutrina. Porque no artigo 144 começa a surgir lá que é o nascedor dos CONSEG. Lá na Constituição Federal, no artigo 144, quando diz que segurança pública, direito e responsabilidade de todos. E aí os CONSEGs, aí eu vou começar a fazer uma referência com relação ao Mato Grosso, que os CONSEGs ele deixou de ser simplesmente fórum de debates e de demandas. E os CONSEGs passaram a ser efetivamente representação da sociedade civil, integrantes do terceiro setor, que realmente vai agir na lacuna do primeiro ou do segundo setor e traz com eles voluntariamente uma representação, uma comunidade, uma sociedade como um todo, que buscam algo de interessante que seja para ela e para as próprias forças de segurança e para o próprio Estado, que todos vão ganhar, e sem ter aquela política, o que eu ganho com isso? E os conselhos comunitários de segurança, eu vou pegar um gancho da doutora Elisamara na fala dela, né? Ele começa a captar recursos, além daquelas legislações federais, tem também a legislação estadual, a Lei 10.931, que vai ser falada aqui oportunamente, mas ele começa a formar parcerias com vários outros parceiros na sociedade. O Ministério Público eu acho que disparadamente, o maior parceiro dos conselhos comunitários de segurança, doutora Elisamara. Onde eu percorri dentro do Estado do Mato Grosso, isso é latente, isso é perceptível, a maneira como o Ministério Público tem voltado. E aí eu faço mais uma provocação. Será que a polícia comunitária seria simplesmente algo do monopólio só das polícias hoje, atualmente no Mato Grosso? A minha resposta é não. Porque a polícia comunitária avançou fronteiras aqui no Mato Grosso há muito tempo. Então, a polícia comunitária hoje, aqui no estado de Mato Grosso, eu acredito que ela tem uma semente que foi plantada no Ministério Público, no Poder Judiciário, nas prefeituras, nas câmaras municipais, em várias outras instituições. Não vou nem falar de Polícia Civil, Bombeiro e Politec, porque já são unidades integradas que têm esse pensamento, tem uma estrutura orgânica lá dentro. Mas como não falar dessas ações que esses outros representantes, digamos assim, do Estado e de outros poderes, que têm feito trabalhos magníficos e consistentes? Para se ter uma ideia, esses números não são absolutos, a gente pegou com a FECONSEG, pegou com alguns conselhos comunitários, são números assim, em 2 anos, 23 milhões de reais captados e investidos, implantados como forma de reparação social, diante de um projeto que foi pensado, que foi discutido, que foi trazido e proposto pela comunidade e pelos conselhos comunitários de segurança. Como não sorrir, como não ficar alegre com uma situação dessa? E isso avança muito mais, isso vai avançar muito mais, que vocês verão no dia de hoje. É por isso que eu digo que a polícia comunitária não é um monopólio, Major Sassada, exclusivo, pelo menos aqui no Estado, das polícias e muito menos do Estado. Porque hoje existe ação de conselhos comunitários dentro do Estado do Mato Grosso, que são ações que resolveram problemas da polícia. E aqui vocês vão ouvir, no final do dia, na parte da tarde, falar de um projeto Comunidade Inteligente, algo que parece tão simples, mas que foi todo ele projetado, pensado, idealizado, bancado e colocado em prática pela comunidade do Santa Rosa, e que trouxe, de uma certa maneira, paz, sossego, tranquilidade, segurança para os moradores do bairro Santa Rosa, aqui em Cuiabá, e trouxe também, claro, para a Secretaria de Segurança, para a Polícia Militar, uma redução significativa dos índices de furtos e roubos que aconteciam no bairro, a zero custo para o Estado. Como não dizer que a sociedade não está participando da política pública de segurança pública aqui em Cuiabá? Talvez nem Hannah Arendt poderia pensar isso, nem Martha Hatt poderia estar pensando que em algum momento tivesse uma sociedade tão participativa assim. Mas a gente não tem que pensar, os conselhos comunitários não têm que pensar que isso basta. É um pontapé que isso pode avançar muito mais. E aí no nosso pensamento, um pouquinho até provocativo,
pegando todos esses colaboradores, esses pensadores, Bailey, Monjardet, né, Jérôme Ferrer, né, todos eles vão falar de algum momento da polícia comunitária, dos elementos, dos eixos, dos pilares, eles falam sempre da questão da participação interativa, da gestão híbrida e falam do empoderamento dessa gestão participativa. Isso é extremamente importante para a filosofia e doutrina de polícia comunitária. Não é simplesmente pintar um quadro, mas é realmente, de fato, praticar aquilo. E eu trago até um pensamento um pouquinho mais, que geralmente a gente falava em policiamento tradicional, isso mais por um aspecto das polícias, aí nós falávamos em policiamento estratégico, avançávamos por um policiamento orientado a um problema até chegar em polícia comunitária. Mas eu já trago um pouquinho mais, até nesse pensamento de Bailey, em 2007, quando ele fala que a gente não tem mais que ficar falando em policiamento comunitário, sim falar em policiamento inteligente, policiamento efetivo, porque, de fato, não tenho que pensar policiamento comunitário ou polícia comunitária simplesmente pelo viés do Estado ou viés de uma força policial. Eu tenho que pensar que aquela outra ponta, na parceria, aquele outro ator social que representa a sociedade, ele pode perfeitamente apresentar propostas, proposituras e fazer algo que seja interessante para toda aquela complexidade e realmente, de fato, preencher todos os requisitos do que vem a ser polícia comunitária. Ministério Público, BAPRE, Banco de Projeto do Ministério Público, que coisa fantástica. O Poder Judiciário, através aqui no Mato Grosso, da consolidação das normas da Corregedoria Geral, no artigo 557, né, que dá uma ênfase gigantesca para que os conselhos comunitários possam também captar recursos para implementar projetos de prevenção primária, secundária, voltada para a área da segurança pública, junto ao Poder Judiciário. A própria Justiça, a ação da Justiça Comunitária, que aqui no Estado tem o Ribeirinho Cidadão, o Araguaia Cidadão, que são exemplos magníficos de policiamento comunitário, mas que não são praticados, não são iniciados pela polícia, e sim pelo órgão. E eu trago aqui uma informação do que os conselhos comunitários têm feito, têm oportunizado nos mais diversos municípios do estado de Mato Grosso, que é justamente esse fortalecimento para as forças de segurança que existe no local e um fortalecimento para a sociedade visando aquilo que Trojanovic disse, que era a melhoria da qualidade de vida e melhoria da qualidade da segurança pública daquela comunidade. Gosto de citar o exemplo de Pontes e Lacerda, mas só para ilustrar, mas eu poderia citar perfeitamente o exemplo do Conseg de Sorriso, né? Bem presidido lá pelo meu irmão Gilvano de Ávila, que coisa fantástica. Todos esses investimentos que os senhores estão vendo foi na ordem de 6 milhões de reais, a custo zero para o Poder Executivo do Estado, pensados, planejados pelo Conselho Comunitário de Segurança de Pontes e Lacerda, e implementado, investido, entregue para a comunidade, com as parcerias do Ministério Público, Poder Judiciário, prefeituras, iniciativa privada e tudo mais. Reformulação, construção de empreendimento gigantesco do Bombeiro, uma construção gigantesca de empreendimento da Politec, investimento na Polícia Militar, e olha a reunião com o secretário de Segurança para discutir políticas públicas, para fazer esses investimentos. Caminhando já para os finais, é importante ter um mediador que ele nos dá uma cutucada, dá um puxãozinho com relação ao tempo, que tem muita coisa boa para acontecer aqui. Eu só fecho com a fala de Nazareno Marceneiro, em 2005, quando ele diz que polícia comunitária ele não se implanta, mas sim se evolui para ela. Então, justamente, essa é uma das propostas do Seminário Internacional, que primeiro, graças a Deus, oportunizou que acontecesse novamente aqui em Cuiabá, graças aos parceiros, né, o senhor Nobuyuki Kimura, né, um incansável, perturbamos demais o senhor para tentar trazer o seminário para cá, né, Major Gleidson, representando a Senaf, junto com Marcelo Moreno e o
Coronel Paim, Coronel Araújo, lá da... Então, nós tivemos, insistimos, tentamos trazer para cá, e o secretário de Segurança Pública, né, que teve que se ausentar, mas que nos dá uma liberdade muito intensa, no sentido de que nós possamos desenvolver as nossas ações balizadas por um planejamento e seguindo um planejamento da própria secretaria, bem como um planejamento apresentado por nós pela coordenadoria, que tem sido um grande incentivador, porque ele é um entusiasta, assim como nós, dessa filosofia e doutrina de polícia comunitária. No mais, eu agradeço a oportunidade de todos, sejam bem-vindos mais uma vez, aproveitem o momento, não saiam com dúvidas daqui, né, que todos, com certeza, poderemos ganhar, e eu certamente vou ganhar e muito, conhecendo e aprendendo muito com os senhores aqui. Muito obrigado.